Olá, bom dia, tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo, da palavra de Deus, que Deus possa estar abençoando a tua vida, assim como a palavra de Deus diz que ela é vida e eficaz, então nós criamos nessa palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de estar falando com vocês sobre a história de Paulo, um naufrágio ali de Paulo. Muito interessante, essa passagem, porque conta a história de um homem que era perseguidor e passou a ser perseguido, assim, E Paulo estava ali naquele navio sendo levado para Roma, e é muito interessante porque ele passou por uma grande tormenta, uma grande tempestade. Mas é interessante de tudo porque na história conta que Paulo estava ali, Deus tinha conversado com ele, já tinha dito que haveria esse naufrágio, mas que a vida das pessoas iriam ser todas poupadas. Sabe por quê? Porque não era ainda, o momento de Paulo, de Deus recolher a Paulo ou levar Paulo, ou de Paulo morrer, assim. Então Deus iria poupar a todos ali. E naquele navio, em meio à tempestade, Paulo avisou a todos que estavam ali, os tripulantes, os presos que ali estavam, os que estavam, os marinheiros, podemos dizer assim, do que iria ocorrer, do que iria acontecer. E justamente aconteceu. Mas a Bíblia diz que os marinheiros, não deram muito crédito ao que Paulo estava falando. E aí veio aquela grande tempestade, os botes foram lançados e as pessoas, todas elas, assim, foram salvas, nesse vendaval, que aconteceu, nessa grande tempestade que ocorreu. E quando chegou em certo lugar, na praia, estava lá Paulo, ajudando a pegar os gravetos para fazer ali uma fogueira, para aquecer, aqueles homens. Paulo é mordido por uma víbora. E os bárbaros que ali estavam olharam e pensaram assim: é agora que ele cai duro, é agora que ele morre, é agora que este homem vai morrer. Ele deve ser um homem muito perigoso, um homem muito procurado, muito ruim, porque além de passar por um naufrágio, agora é picado por uma víbora, ele vai morrer. Mas na verdade, Paulo morreu, perdão, Paulo foi mordido, e saiu dali ileso, Nada aconteceu com Paulo. E o que nós tiramos dessa passagem para nós? Que lição nós tiramos? A maior lição que nós tiramos é que nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. A nossa vida hoje, ela é regida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não mandamos em nós, assim? Simplesmente obedecemos ordens, as ordens de Deus, que vem dos altos céus. É Deus quem governa a nossa vida. A nossa vida não pertence mais a nós, Como diz Paulo, hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa palavra nos traz uma esperança muito grande, porque se for para morrermos, é porque chegou o nosso momento. Mas se não for, vamos passar pelo vento ileso, porque o Senhor Deus vai segurar nas nossas mãos, vai nos guardar, vai nos purificar. E é muito interessante, porque Paulo ele foi mordido por aquela víbora, e a palavra do Senhor Deus diz lá no livro de Marcos, Jesus falando ali com os discípulos: olha, é isso que eu te dou autoridade para pisar, para ressuscitar mortos, é isso que eu te dou autoridade para expulsar demônios, se beber alguma coisa mortífera não te fará dano algum. E a gente olha essa passagem de Paulo agora, Paulo é mordido por uma víbora, é incrível, Como o amor de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus é tão maravilhoso, E o como que Deus ele nos mostra esse poder, nos mostra a sua grandeza, para nós no nosso dia a dia. E quantas das vezes Deus já não te livrou? E quantas das vezes Deus já não, te deu livramento de morte, porque ainda não era chegado o momento, Sim? Então Deus, meus irmãos, eles querem cuidar, Deus quer cuidar de nós. O Espírito Santo quer cuidar de nós, quer cuidar de você. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. O vento pode ser forte, o vendaval pode ser grande, mas sabemos de uma coisa: as mãos do Senhor vão estar sempre estendidas sobre nós, nos protegendo. Era uma ventania, era um vendaval, uma grande tempestade que Paulo estava passando. Mas o Senhor Deus esteve com ele. Em todo momento Deus falava com ele, em todo momento Deus dava
direção, né, a Paulo. Terminou ali o evento e vem lá a víbora e morde a Paulo. E Paulo sai dali sem nenhuma sequela, né, assim, porque as mãos de Deus estavam sobre a vida dele. E a Bíblia é repleta, né, de grandes tempestades que homens e mulheres passaram, homens de Deus passaram. Tempestade porque as pessoas buscaram com as suas próprias mãos e aí estão passando por tempestade porque foram lá e buscaram. Como Jonas, né, que enfrentou uma grande tempestade, mas a tempestade foi por quê? Porque ele foi lá, ele mesmo buscou. Ele desobedeceu a Deus e acabou entrando no vento, acabou entrando numa grande tempestade. Ele foi lá, comprou leite, entrou dentro do barco, né? E Deus ali chamando a atenção dele, veio a tempestade sobre a vida dele, até ele reconhecer que ele estava errado e que precisava voltar lá atrás, né? Se consertar com Deus e fazer aquilo que Deus tinha mandado, aquilo que Deus tinha pedido, né? Assim. E a outra palavra que fala sobre tempestade também é a questão de Pedro, os discípulos ali no barco, e houve uma grande tempestade, né? E o povo, e eles ficaram apavorados. Duas passagens, né? Uma, Jesus estava dentro do barco com eles. Na segunda, Jesus não estava no barco, né? Na primeira, Jesus estava juntinho e eles ficaram com medo da tempestade. E aí Jesus vai lá, acalma toda a tempestade, e ele diz: que homem é esse que até os ventos, os mares lhe obedecem? Né? Assim, a tempestade, irmão, todas as tempestades. Uma, podemos ver Jesus conosco. Outras, não podemos ver Jesus, mas ele vai estar sempre conosco. Né? Nessa tempestade, Jesus estava junto com eles. Né? Assim, mas na outra tempestade, em que os discípulos entraram no barco, era madrugada, e que eles viram né, um homem vindo e acharam que era um fantasma, e era o próprio Jesus, e Pedro sai do barco e vai ao encontro de Jesus, né? Essa passagem é maravilhosa, quer dizer, eles estavam em meio à tempestade, mas eles não se conformaram ali, principalmente o Pedro. Ele saiu de dentro do barco e foi ao encontro de Jesus. No momento que ele estava afundando, Jesus segurou nas mãos dele, levantou ele, né? Ergueu, né, assim, e novamente o colocou em segurança. Irmãos, com tudo isso eu quero te dizer, Jesus está conosco em todas as nossas tempestades e ventos que passamos. Jesus vai estar sempre conosco, as mãos do Senhor vão estar sempre estendidas para nós. Jesus se importa conosco, nós somos importantes para Deus, nós somos importantes. Jesus nos chamou e quando Ele nos chamou, nos constituiu como sacerdócio santo, Jesus quis dizer o seguinte: você é importante, você é especial, você, né, vale muito para mim e nós valemos muito para o Senhor. Creia nisso. O vento pode soprar, né? Assim, o barco vai para um lado, balança para o outro, mas pode ter certeza nisso. O Senhor Deus diz que as mãos dele estarão sempre sobre nós. O que diz no livro de Salmos 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Não importa o vento que você esteja passando, mas confie em Deus, esteja sempre, né, crendo que as mãos do Senhor vai estar sempre sobre a tua vida. Né? Assim, você pode se entristecer, você pode se alegrar, mas saiba de uma coisa: Jesus estará sempre com as mãos estendidas sobre a tua vida. Né? Assim, então continue com Ele, continue com Cristo, continue, né, lutando ao lado do Senhor Jesus, né? Continue ali perseverando na palavra do Senhor, porque Deus é amor, né? O que Deus mais quer para nós são ricas bênçãos vindas dos altos céus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te, né, possa estar derramando chuva de bênçãos sobre a tua vida. Amém? Não deixe aí de dar o seu like, que possa estar, né, abençoando, me abençoando, né? No caso, né? Assim, que no caso, né, que a palavra do Senhor possa ser divulgada. Divulgue aí para as pessoas que você conhece, né? Este canal. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Fique com Deus.